Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Eu não tenho ar. Enorme satisfação estar com vocês novamente. Me foi sugerido dialogar com vocês, refletir junto com vocês sobre um tema que está contido no livro Pão Nosso de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Dentro deste livro, no seu capítulo 8, o tema que é tratado é ansiedades. E aí o grande desafio, para a gente discorrer sobre esse tema, ansiedades, porque a gente percebe que ele está no plural. Então significa pensar que nós não temos ansiedade, mas nós temos ansiedades. Então a gente vai ler este item 8, ansiedades. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está em 1 Pedro, capítulo 5, item 7, no Novo Testamento. E aí o querido Emmanuel vem discorrer sobre esta frase. E o que o Emmanuel nos disse? Ele nos disse o seguinte: as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo, não na categoria de trabalhador, em tarefa santificante, mas por desesperado, sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a necessidade precede sempre a ação de cair. Este é o que discorreu Emmanuel sobre uma única frase de Pedro. Então, cabe a nós refletirmos sobre essa frase e no que falou Emmanuel. Quando se trata de ansiedade, para a ciência, no caso para a psicologia, o que a gente conhece? Que a ansiedade ela é um processo normal de todo ser humano. Todos nós, seres humanos, temos ansiedade. Pode-se considerar
é normal ter ansiedade. Ansiedade é normal quando ela nos mobiliza, nos motiva a buscarmos fazer as coisas, né, a nos desenvolvermos enquanto seres humanos, a seguir o nosso dia a dia, desenvolvendo as nossas funções. Então, dentro do normal, a ansiedade, sabe, é aceita, própria do ser humano, é normal. Agora, a ciência já considera patologia quando esta ansiedade ela limita o ser humano, ela incapacita o ser humano de desenvolver suas atividades cotidianas, impacta o ser humano nas suas habilidades do dia a dia. Para isto, precisa que o ser humano que tem ansiedade, ele procure o apoio psiquiátrico e psicológico também. E o que a doutrina espírita preconiza? Somos espíritos. Aí a gente entende quando Pedro fala de ansiedades. Por quê? Porque somos espíritos, já trazemos as nossas conquistas e os nossos equívocos de outras existências, e isto reverbera na nossa atual existência. Então, o que se deve prestar atenção agora, enquanto espíritas, já que sabemos que somos espíritos, é cuidar justamente de nós. Estamos na Terra. Jesus mesmo nos disse que na Terra teríamos muitas aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. E Jesus já vem com esse chamado para nós, porque este sim é o médico dos médicos, é o médico dos enfermos, e foi ele que mais exemplificou para nós. Por isso que os seus ensinos são para a eternidade, para acalmar e até reeducar essas nossas ansiedades. Precisa que, além do apoio psicológico, psiquiátrico, precisa que a gente até use o termo, vou usar o termo religião, que é o religare, com o divino. Porque se temos o apoio psicológico, psiquiátrico, e buscamos essa nossa religação com o divino, com o sagrado, a gente melhora. Portanto, é preciso que a gente tenha esse olhar voltado para esse divino, para que haja uma melhora significativa, mesmo sofrendo, mesmo tendo ansiedade. Então, o texto de Pedro, no qual o Emmanuel se reporta e melhora este texto para a nossa compreensão, ele fala que as nossas ansiedades elas armam muitos crimes e jamais se edificam algo útil na Terra. Por quê? Porque essa nossa ansiedade pelo poder, essa nossa ansiedade pelo ter, essa nossa ansiedade em se dar bem, essa nossa ansiedade, sei lá, cada um pensa no como está se conduzindo, por que está correndo tanto, buscando tanto, e aí a gente vai lembrar que por esses motivos é que a gente vem se equivocando muito, por esses motivos que a gente vai somando as ansiedades, aquelas que a gente já adquiriu, que já está em nós, que é para justamente a gente reconduzi-las, reconfigurar na atual existência. Mas aí a gente chega aqui, se esquece de tudo isso, e aí, em vez da gente
aproveitar a nossa reencarnação, a nossa estada aqui na Terra, a gente continua se perdendo, buscando as coisas materiais, que muitas das vezes são esses caminhos que fazem com que a gente se perca, e como disse Emmanuel, que não edificam, algo de útil na Terra. E aí a gente acaba se precipitando por conta, do que a gente já adquiriu no passado, que a gente volta para uma reeducação, para um realinhamento, e a gente acaba indo para o mesmo processo, da busca das coisas que não fazem sentido nas nossas vidas. Então é necessário que a gente busque a nossa melhora a partir das coisas espirituais. E o que são essas coisas espirituais? Não necessariamente a gente está falando de religião, sabe? Do dogma, mas que a gente busca essa reconexão com o divino, com o sagrado. E aí a gente respeita, claro, cada um busca aquilo que faz sentido. Então, se a gente que está aqui na Terra veio para essa reconfiguração das nossas ansiedades passadas, de outras existências, estando na Terra, a gente não consegue melhorar-se. E aí a gente até pode se perguntar, e qual a dificuldade nossa? Aí, como Emmanuel falou, discorreu sobre aquela única frase, que por conta da gente continuar com essas mesmas ansiedades aqui na Terra, por conta de querer buscar as coisas, que nos desesperam muito mais ainda, em fazer o que todo mundo faz. E a gente lembra muito, das redes sociais, que causa um adoecimento muito grande para muitas pessoas. Por quê? Porque a maioria de nós coloca nas redes sociais, as viagens, os passeios, os restaurantes, sabe? As coisas a gente não sabe, da vida dos outros, e nem nos interessa. E aí, como os de cá, que ficam vendo todas essas postagens, não conseguem ter esta mesma vida, isto causa uma ansiedade. O que faz nos lembrar agora também no Instagram, que essas últimas semanas está deixando assim, acho que muita gente mais ansioso ainda. Quem já tem ansiedades tende a aumentar. Por quê? É live em cima de live, e sabe, até eu fico, meu Deus, qual que eu quero assistir, sabe, é muita coisa. E a ansiedade é causada justamente, na nossa compreensão, por conta das muitas escolhas que a gente tem. A gente precisa escolher uma. No caso, passam 6 lives, estão passando ao mesmo tempo. Eu só vou dar conta de ver uma, mas aí eu não presto atenção nessa uma, porque eu estou sabendo que ali estão acontecendo as outras. Isso me causa uma ansiedade. E aí a gente vai dormir e leva esses conteúdos, e aí não amanhece muito bem, porque não dormiu direito, e daí já gerando ansiedades. Então vejam, quanto o Pedro, quando se reportou que era para a gente voltar para Jesus, porque ele já cuida de nós, justamente nos sugerindo que a gente volte para Jesus, volte para esses ensinos de amor, de auto-perdão, de rever como a gente pode aliviar as nossas ansiedades. Porque, continua Emmanuel, quando ele fala que as paisagens elas vão se modificando, porque os dias, as situações se modificam, elas não se apresentam
todo dia do mesmo jeito, porque um dia chove e até a gente lembra das estações do ano, né, noite, dia, então há sempre uma mudança, nada é estanque, né? Tem essa dinâmica que é justamente para a gente prestar atenção, porque as situações mudam, precisa só que a gente esteja vigilante, né? Porque além das ansiedades que já trazemos, a nossa existência também apresentam, né, as situações que já estão internas, são internas, mas também tem aquelas que se apresentam para nós, como agora mesmo a situação em que a gente está passando, né, todo o planeta. Quantas inquietações, quem já tem as suas ansiedades, quanto isso não está aumentando? Quantas pessoas não estão mais desesperadas? Mas aí a gente lembra de Jesus quando disse também que ele não abandonaria nenhuma das ovelhas que o Pai confiou. Mas para isso precisa da fé, da confiança, e é justamente nesses momentos que a gente titubeia e aí que a gente fracassa, porque a gente não tem ainda essa fé, como diz, tem lá no Evangelho, do tamanho de um grão de mostarda. A gente, pelo próprio fracasso, aumenta a ansiedade, porque a gente se sente incapaz, se sente improdutivo, se sente impotente diante da situação, aí mais ansiedades. Então, a tendência nossa, se a gente não procurar se organizar emocionalmente, mentalmente, buscar essa religare, né, essa religião no sentido religare com o divino, a tendência são as nossas ansiedades elas aumentarem. Por isso, a necessidade dessa vigilância, como disse o próprio Jesus, que era para a gente vigiar e orar. Então, todos esses ensinos estão no Evangelho de Jesus, todas as nossas, para que nós, espíritos, aqui na Terra, aliviemos as nossas ansiedades, é necessário que a gente se auto-evangelize. Porque também a gente percebe que nunca houve tantas casas, né, nos chamando, nos convidando para congregar, para falar do Evangelho de Jesus. Hoje a gente pode escolher o que frequentar, onde estar, e a gente pode fazer isso na casa da gente, através das redes sociais. Então não é por falta de dizer que a gente não teve oportunidade, porque estamos tendo. O que está faltando é a gente escolher de fato aquilo que faz sentido para nós. E assim a gente cuidará das nossas ansiedades. Quando a gente voltar para nós mesmos e encontrar em nós mesmos essa quietude, para quando a gente aquietar as nossas emoções, a nossa mente, aí a gente capta, né, do divino, capta da espiritualidade amiga, a medicação, aquela palavra, algo que faça sentido para nós, para que a gente desacelere, para que a gente vá diminuindo as nossas ansiedades. É necessário que a gente se auto-evangelize. E se a gente não conseguir se auto-evangelizar, aproveitar esse momento agora que estamos vivenciando a quarentena, mas que a gente faça, como disse o Santo Agostinho, né, que a gente se visitasse à noite, se visitasse no sentido de rever como foi o nosso dia, para a gente reeducar esse dia e se comprometer em fazer no próximo dia melhor, né, do que o dia anterior, buscar aprimorar-se. Então tem tantos ensinos, e a própria psicologia nos fala hoje de tantas técnicas, e essas técnicas a gente também tem nas redes sociais,
para nos ajudar, que é a respiração. Além da respiração, é você sentar em um local tranquilo e contemplar a natureza. Você pode entrar na internet, né? Algumas pessoas que têm essa possibilidade para buscar, e mesmo se buscar o profissional de psicologia e de psiquiatria para ajudar também, né? Aliviar as suas ansiedades. Então, o que temos para dizer para vocês até o momento são estas palavras que já foram ditas. A gente está só melhorando ou atrapalhando mais, não sei, mas o intuito nosso é dizer que temos ansiedade, sim, mas se elas estão nos atrapalhando, nos incapacitando, vamos buscar ajuda de profissionais que possam nos ajudar, né? Tanto da psiquiatria como da psicologia. Mas precisamos agregar a espiritualidade nesta causa, porque por mais que a medicação ajude, por mais que a escuta psicológica auxilie demais, mas é necessário que a gente se volte para o divino, porque a gente tem até um conhecido, que é Antônio de Pádua, ele disse para nós há bastante tempo, diz isso publicamente, claro, que somos filhos do amor. Se somos filhos do amor, então somos amorzinhos. Então, que nos possamos, né, cuidar cada um desse amorzinho, porque a gente veio na Terra justamente para escoar, vamos usar esse termo, escoar as nossas ansiedades, mas parece que a gente está aumentando em virtude do que a gente está vivenciando na Terra. Então, que possamos vigiar e orar, como nos convidou Jesus. E a gente lembra também que lá tem um capítulo, né, no livro dos Espíritos, que fala dos flagelos da terra. Então, crescer dói, gente, crescer dói, e não é, esse crescimento é para todos, não é individual. Todos nós estamos passando pela mesma situação, mas cada um está passando por essas situações de acordo com como se vê, como se percebe. E o importante é a gente lembrar do convite maior de Jesus, que é amemos-nos uns aos outros. Ser respeitoso, né, conosco mesmo, para que a gente possa fazer isso com o nosso próximo. Acolher, né, as nossas ansiedades. Reconhecer que a gente as tem, mas que a gente pode dar um sentido, ressignificá-las. Para isso, como eu já falei, estão aí as ciências e também o Espiritismo, que é uma ciência, que vem nos dizer desse cuidado do espírito e do corpo, né? Então, dê ao corpo o devido valor, mas também coloque também, né, valores, agreguemos, né, valores espirituais. E esses valores espirituais a gente só consegue quando a gente busca esses valores através do divino, né, dessa contemplação, dessa abnegação, dessa resiliência, desse saber sofrer. Escolher como sofrer. Então está em nossas mãos. Vós sois deuses, disse Jesus. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Então tenhamos fé, tenhamos confiança, façamos cada um aquilo que é das nossas possibilidades, e aí a gente está agregando, né? A gente está se esvaziando dessas ansiedades. Esse é o convite, que para esvaziar as ansiedades é necessário que a gente se conheça. Em se conhecendo, a gente acolhe cada uma das nossas ansiedades, reconhecendo cada uma, quais são elas, como é que elas se apresentam para nós, acolhe cada uma e segue, porque somos espíritos imortais. Iremos passar
por várias fases e cada uma delas com as suas possibilidades para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que a gente um dia alcance moradas superiores. Obrigada pela oportunidade. Ouça agora Momento de Reflexão. Não sei mais o que fazer. No auge de nossas amarguras, costumamos nos ver sem luz no fim do túnel. Sentimos-nos sós e desamparados. Lê do engano. Deus, em sua infinita bondade, através da espiritualidade benfazeja, sempre estará nos intuindo sobre o melhor caminho a seguir. A nós, nos compete estar em sintonia com o Pai. E para isso, frente a tais tormentas, dulcificar os nossos pensamentos através da oração ou da meditação, simples e sincera. Desse modo, conseguiremos elevar nossas vibrações e nos conectar às altas frequências do bem, tal como se fôssemos um aparelho de rádio e nos sintonizássemos em uma estação. Assim, poderemos ouvir a programação e receber os bons conselhos. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué capítulo 1, versículo 9. Oremos, meditemos sempre. Sugestão de leitura: o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Item 5. Convidar os pobres e estropiados, servir sem esperança de retribuição. Fragmento retirado do livro Ditosos, Ditos e Ditados Populares para o Evangelho no Lar, de José Maria do Amaral Filho. Amaral, da Associação Médica Espírita do Maranhão. Você ouviu o que é o Espiritismo?